A soldado de primeira classe, Emma Harris, ajustou o boné de patrulha e semicerrou os olhos contra o sol da manhã, a aba fazendo pouco para protegê-la do reflexo que saltava do asfalto. A estação naval de Norfolk estava viva de movimento, caminhões de suprimento roncando. Em direção aos cais, fuzileiros navais corriam em formação ao longo da estrada perimetral, e um fluxo constante de veículos avançava lentamente em direção ao portão principal, onde ela estava de serviço. Para a maioria dos soldados, a guarda do portão era a definição de monotonia. Você verificava identificações, acenava para os carros passarem, repetia as mesmas saudações e suportava longas horas exposto aos elementos. Era como seus colegas de esquadra costumavam brincar: tomar conta de crianças com um rifle. Mas Emma não via dessa forma. Para ela, o portão representava responsabilidade. Era a primeira linha de defesa, o ponto onde o mundo exterior terminava e onde começavam os bens mais vitais da Marinha. Quem quer que passasse pelo posto de controle não estava apenas entrando em uma base. Estava entrando em um espaço protegido, cheio de operações classificadas, equipamentos de bilhões de dólares e milhares de homens e mulheres em uniforme. O peso desse conhecimento mantinha sua coluna ereta, seus olhos atentos e seu tom firme. "Próximo veículo", chamou, avançando enquanto uma caminhonete chegava à posição. O motorista, um suboficial de cabelos grisalhos, entregou-lhe a identidade. Ela a escaneou com um movimento treinado, confirmou o acesso e devolveu-a com um aceno educado. "Está liberado, senhor." "Obrigado, soldado", disse ele, seguindo em frente. As botas de Emma se ajustaram no asfalto quente. A umidade de agosto grudava nela como uma segunda pele, o suor escorrendo pelo pescoço e encharcando a camiseta por baixo do uniforme. Resistiu ao impulso de enxugar a testa. Disciplina, lembrou a si mesma. Mesmo no desconforto, manter a postura. Alguns fuzileiros navais próximos não eram tão rígidos. Ela captou trechos da conversa deles entre carros, piadas sobre a farra no bar na noite anterior, reclamações sobre o turno, risadas sobre como nunca acontece nada neste portão estúpido. Emma os ignorou. Aprendera cedo no treinamento que foco era tudo. Quando os instrutores gritavam ordens, quando o campo de treino era caos, os que prosperavam não eram necessariamente os mais barulhentos ou fortes. Eram os que se concentravam, ignoravam distrações e executavam cada ordem com precisão. Essa mentalidade a havia sustentado no básico e a sustentava agora. Ela examinou o próximo documento, memorizando o rosto antes de devolvê-lo. A fila de veículos se estendia além da barricada, cada um teste de vigilância. Uma credencial falsificada, uma anomalia despercebida, e as consequências poderiam se espalhar muito além do portão. Ainda assim, o tédio se infiltrava como um inimigo sondando por fraquezas. O ritmo de carros e identidades criava um padrão hipnótico, e Emma o combatia com pequenos rituais. Endireitar os ombros a cada terceiro veículo. Mudar o peso do corpo apenas na metade de cada hora. Recitar silenciosamente as ordens gerais de sentinela quando a mente começava a divagar. Ela não estava ali para passar o turno sem esforço. Estava ali para conquistar respeito, embora duvidasse que alguém percebesse. Esse pensamento doía mais do que ela admitia. Alistara-se com fogo no peito, ansiosa para provar a si mesma. Mas, nas semanas desde que chegara a Norfolk, seu papel havia se reduzido a isto: ficar de guarda dia após dia no portão. Enquanto isso, outros de sua unidade passavam por designações mais prestigiosas, trabalhando em instalações seguras, acompanhando oficiais, ajudando na logística. Perguntava-se se seus superiores duvidavam do seu potencial, ou se aquilo era simplesmente o destino de uma novata. "Próximo veículo", disse firmemente, afastando a dúvida. O sedã avançou. Um contratado civil se inclinou para fora da janela, entregando os documentos de forma distraída, o olhar ainda no telefone. Os olhos de Emma se estreitaram. Ela estudou a identidade,
Conferiu a faixa de segurança holográfica, depois ergueu o olhar. Senhor, vou precisar que desligue o telefone enquanto verifico, disse. O contratado suspirou, mas obedeceu. Emma devolveu o cartão com um seco obrigado. A troca durou menos de 30 segundos, mas o pulso de Emma acelerou. A complacência era o inimigo. Ela não podia se permitir deslizar nenhuma vez. As horas se arrastaram. O sol subiu mais alto, assando o pavimento. Sua garganta estava seca, o estômago vazio, mas ela permanecia firme no lugar. Pensou no pai, um sargento do exército aposentado que a havia treinado na adolescência. O respeito é construído quando ninguém está olhando. Faça as coisas pequenas corretamente e as grandes virão. Essas palavras se tornaram seu mantra particular. Um que repetia a cada identidade verificada, a cada continência prestada. Ainda assim, nem ela poderia imaginar quão cedo aquelas palavras seriam testadas. Tudo começou com um zumbido de antecipação. Um SUV preto surgiu no fim da fila, seus vidros escurecidos refletindo o sol inclemente. Havia algo na presença daquele veículo que cortava a monotonia. Não era apenas o carro em si. Era a forma como os fuzileiros navais próximos de repente se endireitaram. A conversa casual deles morreu no meio da frase. Os instintos de Emma se aguçaram enquanto acompanhava o SUV que se aproximava, o aperto em sua prancheta ficando mais firme. Quem quer que estivesse lá dentro tinha importância. O SUV parou e o vidro da janela do motorista deslizou para baixo, revelando um homem de 40 e poucos anos, cabelo cortado bem curto, maxilar talhado em granito e olhos que irradiavam autoridade silenciosa. Seu uniforme estava impecável. As fitas no peito eram um registro silencioso de batalhas travadas e vitórias conquistadas. Ele estendeu o cartão de identificação. Comandante James Rohr. O estômago de Emma revirou. Ela conhecia o nome, mesmo sem nunca ter visto o homem pessoalmente. Rohr não era apenas mais um oficial, ele era o comandante, um SEAL da Marinha condecorado. Seus feitos circulavam em sussurros pela base. Missões em território hostil, soldados resgatados contra todas as probabilidades, cicatrizes escondidas sob o exterior composto. Era um homem cuja presença por si só impunha silêncio. Os dedos de Emma tremeram por meio segundo antes de ela forçá-los a ficarem firmes. Examinou cuidadosamente a identificação, escaneando os hologramas, verificando a data de validade, comparando a foto ao rosto. Diante dela, havia o procedimento. Lembrou a si mesma. Não importava quem estivesse sentado naquele assento. Protocolo era protocolo. Quando devolveu o cartão, fez isso com precisão impecável. Obrigado, senhor. Rohr não seguiu em frente imediatamente. Seus olhos permaneceram nela, estudando sua postura, seu tom inabalável. A forma como ela se recusara a deixar os nervos comprometerem o profissionalismo. Emma engoliu em seco, mas se recusou a vacilar. Manteve a posição, queixo erguido, olhar respeitoso, porém firme. Atrás dela, podia sentir os fuzileiros se mexendo com desconforto, como se preparassem para algo fora do comum. E algo fora do comum realmente aconteceu. A porta do SUV se abriu e Rohr saiu, as botas atingindo o asfalto com um baque sólido. O movimento causou uma onda pelo posto de controle. Os fuzileiros silenciaram, os contratados congelaram. Até o fluxo de veículos pareceu parar em antecipação coletiva. O pulso de Emma rugia em seus ouvidos. Comandantes não saíam de seus veículos no portão, não por ninguém. Ainda assim, lá estava ele, marchando em direção a ela. As botas do comandante James Rohr batiam no asfalto com uma autoridade pesada que silenciava o posto de controle. Todo o som parecia desaparecer. O ronco dos motores em marcha lenta na fila, a conversa dos fuzileiros, até o zumbido das cigarras nas árvores.
Tudo o que restava era a cadência nítida de seus passos, enquanto se aproximava da soldado de primeira classe, Emma Harris. Os pulmões de Emma se contraíram. Ela havia sido treinada para permanecer firme sob pressão. Mas aquele não era um instrutor de treinamento gritando em seu ouvido. Era ele. Rohr não era um homem de mitos. Era carne e osso. E agora estava caminhando diretamente em direção a ela. Senhor, disse Emma com cautela, a voz firme apesar do trovejar em seu peito. Rohr parou bem diante dela. Seus olhos de um azul acerado sustentaram os dela por um longo momento, como se medisse seu valor em silêncio. Então, com um gesto que surpreendeu cada soldado à vista, ele levantou a mão e prestou uma continência nítida. Emma congelou por um instante, perguntando-se se estava alucinando por causa do calor. Se o sol implacável de agosto finalmente havia cozinhado seu cérebro. Um comandante, um oficial SEAL condecorado, estava saudando-a, uma recruta de 21 anos em serviço no portão. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela entrou em posição imediatamente, retribuindo a continência com precisão impecável. O ar pareceu tremer. Os fuzileiros ao longo do posto se enrijeceram, os olhos arregalados. Um suboficial sussurrou: "Ele acabou de..." Outro o silenciou com uma cotovelada rápida. A continência permaneceu. Não foi um gesto casual nem simbólico, mas um reconhecimento deliberado. Quando Rohr finalmente baixou a mão, o respeito no ato permaneceu suspenso no ar úmido e pesado. O coração de Emma disparava. Ela queria perguntar o porquê, mas a garganta travou. Soldados não deveriam questionar comandantes. Ainda assim, o pensamento queimava dentro dela. O que ele viu em mim? Rohr não falou, apenas lhe deu o menor dos acenos, quase imperceptível, antes de voltar para o veículo. Entrou, fechou a porta e o SUV avançou pelo portão. O silêncio quebrou como vidro. "Santo Deus!" murmurou um fuzileiro. "Isso realmente aconteceu?" "Estou aqui há 6 anos", disse outro balançando a cabeça. Nunca vi isso antes." Emma manteve os olhos à frente, recusando-se a deixar sua compostura rachar. Mas por dentro, seus pensamentos giravam como uma tempestade. Mais tarde, naquele dia, os sussurros já se espalhavam pela base e quando Emma terminou o turno, a história já havia ganhado vida própria. No refeitório, os soldados se inclinavam sobre suas bandejas. "Você ouviu falar do portão?" "Sim." Rohr saudou primeiro uma soldado raso. "Impossível." "Juro por Deus, metade do posto de controle viu." O boato se espalhou além do seu controle. Emma podia sentir os olhos a seguirem quando caminhava pelos corredores, soldados cutucando uns aos outros, murmurando à sua passagem. Ela odiava a atenção, odiava o holofote que aquilo lançava sobre ela. Não tinha feito nada heróico, só tinha feito o seu trabalho. Naquela noite, no alojamento, sua colega de quarto sorria como um gato que encontrou creme. "Você está famosa", zombou a especialista Torres, jogando uma meia enrolada pelo quarto. A soldado Harris, a mulher que fez Rohr prestar continência. "Para", murmurou Emma, desatando as botas. "Estou falando sério", disse Torres, rindo. "Você sabe quantas pessoas matariam por esse momento? Vai virar lenda nas histórias do treinamento básico até o próximo mês." Emma balançou a cabeça. "Nem sei por que ele fez isso." "Talvez porque você não desmaiou." Emma esboçou um sorriso apesar de si mesma, mas a inquietação permaneceu. Ela não estava atrás de reconhecimento. Queria respeito, sim, mas queria conquistá-lo com serviço constante, não por alguma anomalia inexplicável que agora a definia. Ainda assim, no fundo, repetia a cena da continência vezes sem conta em sua mente. O peso do gesto, a intencionalidade, o modo como os olhos dele haviam se fixado nos dela. Havia significado naquilo. Só não sabia qual. Na manhã seguinte, foi convocada.
Seu sargento, um homem rude chamado Sargento-Chefe Daniels, estava de braços cruzados quando ela entrou no escritório. Sua expressão era indecifrável. Soldado Harris, disse secamente. O comandante Hoare a requisitou. Emma piscou. Requisitou a mim, sargento? O maxilar de Daniels se contraiu. Pessoalmente, para um destacamento temporário. Não me pergunte por quê. Não sei, e não me importa. Mas quando um comandante SEAL faz um pedido, você não diz não. Você vai se apresentar no prédio 12 às 08 resto de amanhã. O estômago de Emma afundou. O prédio 12, o complexo restrito onde operava o pessoal do SEAL, o tipo de lugar para o qual uma soldado como ela nem deveria olhar por muito tempo. Sim, sargento, respondeu automaticamente, embora sua voz carregasse o tremor da descrença. Daniels estreitou os olhos. Não estrague isso. Você recebeu uma oportunidade rara. Prove que o homem está certo. Seja lá o que ele viu em você. Emma prestou continência e saiu do escritório, as pernas dormentes. Naquela noite, o sono a evitou. Deitou-se na cama olhando para o teto, a mente disparada. Por que ela? Não era excepcional. Não tinha sido a melhor da turma. Não tinha se deslocado. Não tinha medalhas de combate. Nem sequer tinha saído do maldito portão. Tudo o que tinha era disciplina. Estar presente, manter-se ereta, seguir o protocolo quando outros relaxavam a postura. Seria isso suficiente para chamar a atenção de um homem como Hoare? A voz de Torres ecoou do beliche do outro lado. Você está muito quieta hoje. Emma hesitou, depois admitiu baixinho. E se eu não pertencer a esse lugar? Torres se virou, a silhueta mal visível na escuridão. Emma, pertencer não tem a ver com posto ou designação. Tem a ver com aparecer e fazer o trabalho melhor que qualquer um. Foi isso que ele viu. Foi por isso que ele saudou você. Emma permaneceu imóvel, as palavras afundando em seu peito. Quando a aurora chegasse, descobriria se Torres estava certa, porque amanhã não seria mais a guarda do portão. Amanhã entraria no prédio 12 sob os olhos atentos do comandante mais temido e respeitado da base. E nada, absolutamente nada seria igual. O ar da manhã trazia o leve cheiro de sal do porto, quando Emma Harris marchava em direção ao prédio 12. Suas botas batiam no asfalto em um ritmo que acompanhava o martelar de seu coração. A estrutura erguia-se à frente, diferente dos outros prédios da base, baixa, sem janelas e carregada com a aura do segredo. Ela parou no ponto de controle da entrada. Um mestre de armas da Marinha examinou suas ordens com uma sobrancelha cética, como se duvidasse que uma soldado raso tivesse qualquer negócio ali. Após verificar, devolveu o papel. Está liberada, disse friamente. Siga pelo corredor. Espere até ser chamada. Lá dentro, o ar era fresco e imóvel, vibrando levemente com o zumbido das luzes fluorescentes. O corredor cheirava a café e a metal lubrificado. A espinha de Emma se enrijeceu enquanto avançava, passando por portas fechadas marcadas com números codificados e placas estampadas com acesso restrito. Cada passo a levava mais longe do portão familiar, mais fundo em um mundo que poucos soldados viam. Chegou a uma sala de espera, cadeiras alinhadas à parede, vazia exceto por ela. Um relógio marcava o tempo de forma constante, cada segundo se arrastando. Emma entrelaçou as mãos no colo, forçando a respiração em ritmo controlado. Após o que pareceu 1 hora, mas provavelmente eram 5 minutos, uma porta se abriu. Soldado Harris, chamou uma voz. Emma se levantou imediatamente, ombros retos. O oficial que a chamou era um tenente, jovem mas endurecido, os olhos afiados como navalhas. Não disse mais nada, apenas gesticulou. Emma o seguiu por outro corredor, através de uma última porta que dava em um escritório que irradiava poder silencioso. O comandante Hoare estava atrás da mesa. Desta vez, não usava uniforme de gala. Em vez disso,
Vestia farda de campanha, mangas arregaçadas, revelando antebraços marcados por cicatrizes discretas. Sua postura era relaxada, mas sua presença enchia o ambiente. Ele ergueu os olhos de um arquivo e fixou nela o mesmo olhar inabalável que ela lembrava do portão. Soldado Harris, disse de forma uniforme. Senhor, respondeu Emma, batendo continência. Rohr a retribuiu. Um gesto menor do que no portão, mas ainda assim deliberado. Ele fechou o arquivo, recostou-se e a sustentou em silêncio. As pausas se estenderam até que os músculos de Emma gritassem de tensão. Finalmente ele falou. Sabe por que está aqui? Não, senhor, admitiu. Ele assentiu uma vez, como aprovando a honestidade. Observei você ontem. A maioria dos soldados trata a guarda do portão como punição. Relaxam, cortam caminho, você não. Emma engoliu em seco. É o meu posto, senhor. Levo a sério. É por isso que a saudei. As palavras a atingiram como um choque. Repassara aquele momento centenas de vezes, buscando um significado. Agora estava claro. Respeito não é dado pelo posto. Continuou Rohr, a voz áspera como cascalho. É conquistado pela maneira como você se comporta quando ninguém está olhando. Você se manteve como uma soldado. Firmou posição. Isso merece reconhecimento. O peito de Emma se apertou. Queria agradecer, mas a voz falhou. Rohr inclinou-se à frente. Mas uma continência é apenas o começo. Quero ver se a disciplina no portão se mantém em lugares mais difíceis. Os olhos dela se arregalaram. Senhor? Você vai ajudar minha equipe. Trabalho administrativo, agendamento, o que for necessário. Mas não se engane, isso não é trabalho inútil. Erros aqui custam mais que constrangimento. Custam vidas. O peso das palavras a esmagava como pedra. Emma se endireitou. Entendido, senhor? Rohr a estudou mais um momento, depois assentiu. Apresente-se aqui diariamente a 07 Zel. Dispensada. Os dias seguintes se fundiram em uma tempestade de detalhes. Emma foi designada a uma mesa apertada fora da ala de operações, um lugar vibrante com o zumbido constante da atividade. Oficiais passavam apressados com arquivos debaixo do braço, rádios crepitavam com mensagens codificadas, quadros brancos estavam cobertos de esboços enigmáticos de missões. As tarefas de Emma pareciam simples: registrar entradas, atualizar cronogramas, entregar relatórios de um escritório a outro. Mas logo percebeu o peso por trás de cada página. Um dígito errado em um horário podia bagunçar toda uma operação. Uma assinatura esquecida podia atrasar uma missão. Ela trabalhava com cuidado extremo, os traços da caneta deliberados, a atenção focada como laser. Rohr raramente se dirigia a ela diretamente, mas ela sentia sua presença constantemente. Ele passava pela sua mesa todos os dias, lançando um olhar ao trabalho com expressão indecifrável. Nunca elogiava, nunca repreendia, apenas observava. E de algum modo, isso era pior. A equipe também percebia. Uma tarde, um suboficial inclinou-se sobre a mesa dela, baixando a voz. Dizem que o comandante a escolheu pessoalmente. Não faço ideia do porquê. Não estrague tudo. Emma forçou um aceno educado, embora as palavras a ferissem. Não queria ressentimento dos outros. Não pedira por aquilo, mas não iria falhar. Numa noite, quando a maioria dos escritórios já estava vazia, Emma permaneceu em sua mesa, os olhos ardendo após horas revisando registros. Notou uma inconsistência. Um horário de missão listado como 23 Rio em um documento e 02 Eziels em outro. O pulso acelerou. Qual estava correto? Pesou as opções. Se ignorasse, talvez ninguém percebesse. Mas se o horário errado seguisse adiante, poderia arruinar toda uma operação. Levantou-se, arquivo na mão, e se dirigiu ao escritório de Rohr. A porta estava entreaberta, a luz da lâmpada se espalhando pelo chão. Ele ergueu os olhos quando ela entrou.
Soldado? Sua voz era calma, mas com fio de aço. Senhor, disse ela, estendendo o arquivo. Há uma discrepância no horário da missão. Não quis presumir qual era o correto sem confirmar. Hor pegou os papéis, os examinou e depois os pousou. Seus olhos voltaram para ela, indecifráveis. Você percebeu isso? Sim, senhor. Ele recostou-se, unindo os dedos. O silêncio se prolongou. Então, para a surpresa dela, o canto de sua boca curvou-se levemente. Boa percepção. 2 palavras, pouco mais que um murmúrio, mas acenderam um fogo em seu peito. Hor fechou o arquivo. Vá descansar, Harris. Vai precisar. Ao voltar para o alojamento naquela noite, os passos de Emma estavam mais leves. Não porque tivesse recebido elogio. Não se tratava disso. Era porque tinha provado, ainda que por um instante, que pertencia àquele lugar. Que sua disciplina não estava confinada ao portão, mas podia ter peso nos corredores sombrios do prédio 12. Sabia que mais desafios viriam. Sabia que os olhos sobre ela ficariam cada vez mais afiados, mas também sabia disto. O comandante Hor a havia testado, e ela não tinha quebrado. Pela primeira vez desde que ergueu a mão para se alistar, Emma Harris sentiu a tênue centelha de algo maior que dever. Sentiu propósito. Ao fim da semana, Emma Harris já percebia a mudança no ar. Não era dramática no início. Apenas olhares sutis no refeitório, um comentário murmurando quando ela passava no corredor, um suboficial que interrompia a conversa no meio ao vê-la entrar na sala. Mas os boatos se espalharam como fogo, viajando mais rápido que qualquer relatório oficial. Todos tinham ouvido. O comandante a havia saudado primeiro. Emma odiava a forma como aquelas palavras se agarravam a ela. Queria afastá-las, insistir que não era verdade, que estavam exagerando. Mas não podia negar. Tinha vivido aquilo. Hor saíra do SUV, ficara diante dela no portão e prestara continência sem hesitação. E agora aquele momento havia se tornado lenda. No alojamento, sua colega de quarto Torres sorria com malícia enquanto rolava o telefone. Você está em alta, provocou, mostrando um grupo de memes. Um mostrava um desenho de um comandante saudando um cone de trânsito com a legenda Soldado Harris. Outro dizia: respeito não é conquistado, é herdado. Emma gemeu. Isso é ridículo. Torres sorriu. Não, isso é poder. Você tem ideia de como é raro uma soldado ser comentada assim? A maioria de nós é invisível até a primeira missão. Eu não quero ser comentada, murmurou Emma, desatando as botas. Você não pode escolher isso agora, replicou Torres, largando o celular de lado. Você chamou a atenção do comandante. Querendo ou não, está sob os holofotes. Emma deitou na cama, olhando para o teto. A continência tinha lhe parecido pessoal, cheia de significado, mas a fofoca a barateava, transformando-a em piada. Ela não queria fama, queria respeito, conquistado em silêncio, sem espetáculo. Ainda assim, não podia ignorar o que acontecia. Aquele gesto a marcara, e agora toda a base a observava. 2 dias depois, seu sargento a chamou ao escritório. O sargento-chefe Daniels estava sentado atrás da mesa, a expressão dura como sempre, mas havia algo diferente nos olhos. Algo que ela não conseguiu decifrar. Soldado Harris, disse, apontando para que se sentasse. Ela obedeceu, ereta na cadeira. Você está no destacamento de Hor há 1 semana. Nenhuma queixa até agora. Obrigada, sargento, respondeu Emma com cuidado. Daniel se inclinou, entrelaçando os dedos. Escute bem. Você está andando numa linha tênue. O comandante vê algo em você. Não me pergunte o quê, mas o resto da base não gosta disso. Não gostam que uma soldado seja escolhida a dedo, especialmente por ele. O estômago de Emma se contraiu. Eu não pedi por isso, sargento. Eu sei, mas percepção é realidade aqui. Alguns vão achar que você é especial. Outros que é sorte.
E alguns vão querer vê-la falhar só para provar um ponto. Emma engoliu seco. O que devo fazer? Por um instante, os olhos de Daniels suavizaram. Faça o seu trabalho. Faça melhor que qualquer outro. É a única saída. Emma assentiu, um nó se formando no peito. O peso da expectativa apertava mais forte no prédio 12. Oficiais que antes passavam por ela com indiferença, agora a observavam mais de perto. Sentia nos olhos semicerrados, nos tons cortantes, na forma como conferiam 2 vezes os papéis que entregava. Não era hostilidade, ainda não. Era algo mais frio, ceticismo. Ela respondeu com perfeição. Seus relatórios eram revisados, seus memorandos entregues antes do prazo, sua postura inabalável. Tornou-se invisível da melhor maneira. Eficiente, confiável, sem erro. Ainda assim, os sussurros a seguiam. Certa vez ouviu 2 oficiais no corredor. Por que ela? Porque Rohr vê potencial. Ou porque ele quer provar um ponto. Você saúda uma soldado. Você manda uma mensagem. Talvez nem seja sobre ela. As palavras a feriram mais do que gostaria de admitir. E se eles estivessem certos? E se não tivesse sido escolhida pelo que era, mas pelo que representava? Naquela noite, deitada no beliche, Emma repassou a cena da continência outra vez. Em sua mente, a precisão do gesto, a intensidade nos olhos dele. Não tinha sido simbólico. Tinha sido pessoal. Recusava-se a acreditar no contrário. Uma tarde, ao entregar uma pasta de briefing no escritório de Rohr, encontrou-o sozinho, inclinado sobre um mapa cheio de marcações vermelhas. Ele ergueu o olhar quando ela entrou, os olhos afiados como sempre. Pontual, disse apenas, pegando a pasta. Sim, senhor. Ela hesitou na porta, depois reuniu coragem para falar. Senhor, posso perguntar uma coisa? Ele ergueu uma sobrancelha. Vá em frente. Por que eu? Perguntou baixinho. O silêncio caiu. Rohr a estudou por um longo momento, depois pôs a pasta de lado. Porque disciplina é rara. Qualquer um pode brilhar quando os riscos são altos, mas só alguns se mantêm firmes quando ninguém está olhando. Você se manteve. A garganta de Emma se apertou. O olhar de Rohr prendeu o dela. Não desperdice isso. Ela assentiu, a voz presa demais para responder. A continência já não era apenas um boato. Era um catalisador que remodelava seu caminho. Emma sentia isso todas as vezes que vestia o uniforme. Todas as vezes que entrava no prédio 12. Todas as vezes que um companheiro de farda a olhava com curiosidade ou ressentimento. Ela não havia pedido por essa jornada, mas agora era dela. E no fundo, uma chama de determinação ardia mais forte que o medo. Se a base estava observando, então ela lhes daria algo que valesse a pena ver. O zumbido das luzes fluorescentes preenchia o corredor estreito enquanto Emma Harris equilibrava uma pilha de pastas contra o peito. Caminhava rápido, as botas batendo contra o piso de azulejo do prédio 12. Cada pasta que carregava trazia o selo confidencial ou restrito, os carimbos vermelhos destacados como avisos. Já estava nessa designação havia quase 2 semanas e a pressão não diminuíra. Pelo contrário, havia se intensificado. Aquilo já não era serviço de portão. Era o centro nervoso das operações do SEAL, onde cada detalhe importava. Erros administrativos ali não significavam apenas repreensões. Significavam missões comprometidas, vidas em risco. Emma nunca esquecia que o dia começava antes do amanhecer. Acordava no alojamento, vestia-se no escuro e saía para o ar úmido da Virgínia enquanto a base despertava. A 07 Hells já estava sentada em sua pequena mesa, bem diante do escritório do comandante Rohr. A princípio, suas tarefas pareciam banais: digitar cronogramas, organizar relatórios, manter registros. Mas logo percebeu o peso daquilo que manuseava. Um horário de voo alterado ali podia redirecionar um destacamento.
Uma mudança na ordem de reuniões podia significar que um comandante seria informado antes de outro. Pequenas ondas que se propagavam pelo ritmo dos combatentes mais elite da marinha. E Hor notava tudo. Nunca pairava, nunca dava sermão, mas ela sentia seus olhos sobre si como uma sombra. Ele olhava de relance para a mesa ao passar, às vezes assentindo levemente quando os arquivos estavam arrumados com precisão militar. Às vezes não dizia nada. Esse silêncio a mantinha afiada. Certa tarde, ao entregar uma pasta na ala de operações, Emma ouviu vozes de dentro. "Por que ela está aqui?" resmungou um oficial. "Hor a escolheu pessoalmente", respondeu outro. "Ela é só uma soldado raso." "Pelo amor de Deus, temos pessoal sênior com anos de experiência e mesmo assim ele confia nela", disse o segundo. "Você acha que isso é acaso?" O peito de Emma se apertou. Ela se virou rápido pelo corredor antes que a percebessem. A dúvida a corroía. Não queria ser vista como experimento do comandante. Queria ser vista como competente por mérito próprio. Mais tarde naquela semana, sua prova veio. Ao revisar um memorando de logística, notou uma discrepância. 2 conjuntos de coordenadas com apenas alguns números de diferença, mas apontando para locais completamente distintos. Se não fosse corrigido, o erro poderia redirecionar um lançamento inteiro de suprimentos para o ponto errado. O pulso de Emma acelerou. Poderia ignorar. Ninguém a culparia. Não era seu relatório. Mas algo em seu íntimo gritava ao contrário. Levantou-se com o memorando na mão e bateu à porta de Hor. "Entre", veio a voz dele. Ela entrou, prestando continência rapidamente. "Senhor, encontrei uma discrepância no memorando de logística. Não quis assumir qual estava correto sem confirmar." Hor pegou o papel, examinou em silêncio e então ergueu o olhar, olhos afiados. "Você percebeu isso?" "Sim, senhor." Ele pousou a pasta, recostou-se e a fitou firmemente. O silêncio se estendeu até que ela pensou ter cometido um erro. Então, finalmente, ele disse: "Bom, a maioria teria repassado sem questionar." Emma expirou devagar, a tensão se dissipando do peito. Naquela noite, deitada no beliche, repetia as palavras dele. 2 sílabas. "Bom", mas, vindo dele, parecia mais pesado que medalhas. Com o tempo, o padrão se repetiu. Pequenos detalhes passavam por sua mesa. Cada um teste oculto. Um manifesto de voo sem um nome, um pedido de suprimento com códigos trocados, uma nota de reunião com fuso horário errado. Cada vez, Emma notava, corrigia ou sinalizava. E cada vez, a expressão de Hor nada revelava. Até que certa noite, enquanto reunia arquivos para o briefing da manhã seguinte, Hor se aproximou de sua mesa. "Você sabe por que essas pequenas coisas importam?" perguntou, a voz baixa. Emma se endireitou. "Porque pequenos erros levam a erros maiores, senhor." Hor balançou levemente a cabeça. "Porque vidas dependem deles. Uma coordenada errada não é apenas tinta no papel. É um helicóptero pousando no vale errado. É uma equipe esperando no escuro e não recebendo reabastecimento. Disciplina no detalhe é disciplina em combate." A garganta de Emma se apertou. "Sim, senhor." Ele a estudou mais um instante. Nunca se esqueça disso. A notícia sobre o papel crescente de Emma continuava a se espalhar. Alguns a respeitavam, outros a ressentiam. Ela sentia isso nos olhares, nas conversas abafadas que cessavam quando entrava. Mas também percebeu outra coisa. Os soldados mais jovens, novos recrutas, recém-saídos do treinamento, olhavam para ela de forma diferente. Não com inveja, mas com esperança. Ela flagrou um cochichando para outro na fila do refeitório. "É ela, a que o Hor saudou." Isso a envergonhava, mas também acendia um fogo em seu peito. Se iam vê-la, queria ser vista como digna. Numa noite tardia, enquanto organizava arquivos, percebeu que não voltava ao portão havia semanas. Sentia falta.
Por mais estranho que fosse, o zumbido dos carros, o ritmo das identificações, a disciplina de estar de guarda, ali fora onde aprendera suas lições, onde fora testada em silêncio. Agora, a prova era mais ruidosa, mais afiada, infinitamente mais pesada. Mas enfrentaria da mesma maneira, mantendo-se ereta, recusando-se a vacilar, carregando disciplina em cada respiração, notassem ou não. O escritório estava quieto após o expediente. O zumbido dos computadores e o arranhar suave da caneta de Emma eram os únicos sons. Do lado de fora, a base se acomodava no ritmo da noite. Botas ecoando nos corredores, portas se fechando, vozes baixando a murmúrios. Mas dentro do prédio 12, Emma permanecia em sua mesa, ombros retos, separando a pilha final de relatórios para o briefing da manhã. Estava cansada, mas o foco não vacilava. Cada página importava, conferia datas, comparava assinaturas, sinalizava um relatório que trazia o carimbo de ontem em vez do de hoje. Pequenas tarefas meticulosas, mas ela já sabia que pequenas coisas nunca eram pequenas. A porta atrás dela se abriu. Emma se endireitou instintivamente quando o comandante Rohr saiu do escritório. Usava o uniforme de campanha, mangas arregaçadas até os antebraços, a expressão indecifrável. Na mão, carregava a pasta finalizada do dia. "Ainda aqui?" disse. "Sim, senhor", respondeu Emma prontamente. Rohr a estudou por um momento. "Entre." Ela o seguiu até o escritório. O espaço era simples, mas imponente. Mapas pregados nos murais, algumas medalhas emolduradas, pilhas de pastas de missão sobre uma mesa. Rohr moveu-se com a precisão deliberada de sempre, pousando a pasta e indicando que ela se sentasse. Emma hesitou. Não tinha certeza se pertencia a uma cadeira naquele ambiente, mas obedeceu. Por um longo instante, Rohr nada disse. Encostou-se na mesa, braços cruzados, olhos fixos nela. Era o mesmo olhar que silenciara salas cheias de oficiais. "Você sabe por que eu a saudei naquele dia no portão?" perguntou por fim. Emma piscou. A pergunta a atingiu mais forte do que esperava. Era a mesma que repassara mentalmente por semanas, a mesma sussurrada nos corredores e alojamentos. E agora ele perguntava diretamente. "Não, senhor", admitiu. "Sempre me perguntei." O olhar de Rohr se aguçou. "A maioria acha que respeito vem do posto. Estão errados. Posto é apenas uma designação. Respeito se conquista nos momentos em que ninguém está olhando." Emma permaneceu imóvel, o coração disparado. "Você ficou naquele portão?" continuou Rohr. "Com mais disciplina do que já vi em homens com o dobro da sua idade e patente. Não estava tentando impressionar ninguém, não estava representando. Apenas fazia o trabalho com a precisão de quem sabia que importava." "Por que importa?" Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. "Foi por isso que a saudei. Não por quem você é no papel, mas por como se conduziu quando achava que ninguém percebia." Emma engoliu em seco, a garganta apertada. "Obrigada, senhor", murmurou, as palavras soando pequenas diante da enormidade do que ele acabara de lhe dar. Rohr afastou-se da mesa e começou a andar lentamente. "Você sabe quantas vezes vi bons homens morrerem por causa de um único erro descuidado? Um nome escrito errado num manifesto, um dígito trocado numa coordenada. Coisas minúsculas que muitos ignoram. E de repente você tem uma equipe esperando por um reabastecimento que nunca chega, ou pousando num vale tomado por insurgentes porque alguém escreveu leste em vez de oeste." A voz dele era calma, mas Emma sentia a fúria sob a superfície, afiada por anos de combate. "Disciplina", disse ele, virando-se para ela. "Não é sobre botas brilhando ou ficar ereto numa inspeção. Disciplina é saber que cada detalhe, cada segundo, pode significar vida ou morte para outra pessoa." Emma assentiu, o peito apertado. Pensou nos relatórios que corrigira, nos erros que sinalizara. Pela primeira vez,
compreendia as reais consequências por trás de suas pequenas vitórias. Senhor, disse com cuidado, por que me conta isso? Os olhos de Hor suavizaram levemente. Porque você já entende, mesmo que não perceba. Provou isso no portão e tem provado todos os dias desde então. Meu trabalho é afiar esse instinto em você, não abafá-lo. As palavras se cravaram no peito de Emma como âncoras. Por tanto tempo duvidara se pertencia àquele papel. Temera ser apenas um símbolo da mensagem de Hor para os outros. Mas agora via diferente. Ele não a estava usando. Ele a estava testando. E à sua maneira, estava ensinando. Senhor, perguntou ela após uma pausa, o senhor se arrepende? Quero dizer, de me saudar. Hor deu um sorriso tênue, quase imperceptível. Não. Mas você deve saber que isso tornou as coisas mais difíceis para você. As pessoas vão duvidar, vão ressentir-se. Alguns até vão torcer para que você fracasse. Vai ter que ser 2 vezes mais afiada para silenciá-los. Emma endireitou-se na cadeira. Então serei 2 vezes mais afiada. Pela primeira vez, o sorriso de Hor se aprofundou, alcançando os olhos. Bom? Os dias seguintes pareceram diferentes. Emma passou a cumprir suas tarefas com nova clareza. Já não via os arquivos como papel, mas como veias de um sistema vivo. Conferia cada um com precisão, sua mente ecoando as palavras de Hor. Vidas dependem deles. E embora os murmúrios não tivessem desaparecido, já não a feriam tão fundo. Certa vez, ouviu um tenente zombar. Ela é só a garota do portão. Emma continuou andando de cabeça erguida. Se queriam que provasse seu valor, ela provaria. Não com palavras, não com boatos, mas com consistência inabalável. Essa era sua força. Numa noite tardia, Torres a encontrou ainda acordada no alojamento, lustrando as botas à luz fraca. De novo? Disse meio divertida. Você é obcecada. Emma ergueu o olhar, escova na mão. Não obcecada, disciplinada. Torres riu, subindo para o beliche. Mesma coisa. Mas Emma apenas sorriu de leve, ouvindo a voz de Hor em sua mente. Disciplina não é sobre o brilho, é sobre a vida que protege. Agora ela compreendia e, pela primeira vez desde a continência, não se sentia mais uma impostora. Sentia-se uma soldado com propósito. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do alojamento, quando Emma Harris apertava os cadarços das botas. O ritual firme a mantinha centrada. O prédio 12 a aguardava, seu labirinto de corredores estreitos e computadores zumbindo já tomado de movimento. Ela fez uma pausa, ouvindo o arrastar leve de passos e o murmúrio baixo de vozes além da porta. Estava ali havia quase um mês, e cada dia reforçava uma verdade. Aquela designação era mais do que um trabalho. Era um campo de provas. Uma continência no portão, outrora um momento passageiro, tornara-se um símbolo definidor para seus colegas. Alguns a viam como sortuda, outros como privilegiada. Uns murmuravam com admiração, outros com ressentimento. Emma sentia isso em cada olhar, cada cochicho abafado, cada segundo olhar quando passava. Mas, a essa altura, já aprendera a não deixar que isso a abalasse. Disciplina não dizia respeito apenas à exatidão em relatórios ou à precisão em cronogramas. Era também postura, compostura e a afirmação silenciosa de competência. Na ala de operações, soldados mais jovens frequentemente rondavam sua mesa, ostensivamente para perguntar sobre logística. Mas Emma logo percebeu que estavam ali para observar, e a curiosidade deles era palpável. Certa manhã, um recruta chamado Daniels, de 19 anos, da Carolina do Norte, hesitou diante de seu cubículo, mudando o peso de um pé para o outro. Ah, soldado Harris, gaguejou. Eu ouvi dizer que a senhora é, sabe, a que o Hor saudou. Emma ergueu o olhar, cuidadosamente neutra. Sim,
respondeu simplesmente. Os olhos dele se arregalaram. Nossa, quer dizer, isso é... Respeito não é dado pelo posto, completou Emma. É conquistado pela forma como você se conduz quando ninguém está olhando. Foi só isso. Daniels assentiu lentamente, absorvendo o peso das palavras. Acho que eu mesmo tenho relaxado no portão, admitiu. Então comece hoje, disse Emma, o tom firme, mas não ríspido. Disciplina é cumulativa. Constrói-se com o tempo. Ninguém nota as pequenas coisas até que elas importem. Ele saiu com o maxilar cerrado por uma nova determinação. Emma recostou-se na cadeira, percebendo que acabara de transmitir a lição que Rohr lhe ensinara. E isso parecia importante. A influência não era universal. Alguns oficiais e membros da equipe ainda a viam com ceticismo mal disfarçado. Por que ele ainda a mantém por aqui? Murmurou um tenente no corredor em voz baixa. Ela é só uma soldado. Emma ouviu, claro, mas já não se permitia estremecer. Respondia com ação, não com argumento. Relatórios eram revisados e re-revisados. Cronogramas impecáveis, memorandos exatos até o menor dígito. Quando surgiam erros em outro lugar, ela os corrigia silenciosa e eficientemente, sem jamais buscar reconhecimento. Seu trabalho falava mais alto que qualquer boato. Certa tarde, surgiu uma situação crítica. Uma mudança de pessoal de última hora ameaçava descarrilar um briefing operacional. Nomes trocados, salas duplamente agendadas, cronogramas impossíveis. A equipe corria, resmungando pragas sob o fôlego. Emma respirou fundo, puxando sua lista de verificação. Moveu-se rápido, realocando salas, ajustando horários, notificando oficiais. Quando o comandante chegou, cada detalhe já estava alinhado. O caos desaparecera como se nunca tivesse existido. Rohr entrou, observando a eficiência calma do escritório. Seus olhos encontraram os dela apenas por um instante antes de ele acenar com a cabeça. Nenhuma palavra, mas ela compreendeu. Naquela noite, de volta à sua mesa, Emma refletiu sobre o dia. A continência no portão tinha sido uma faísca. Agora, era uma responsabilidade. Soldados mais jovens a procuravam em busca de orientação, quisesse ela ou não. Estava estabelecendo um padrão, demonstrando que competência e compostura importavam mais do que patente ou reconhecimento. Até mesmo aqueles que ressentiam sua influência não podiam negar sua consistência. Ainda assim, o ressentimento permanecia. Ela ouviu um membro sênior da equipe cochichar para outro. Ela está recebendo atenção demais. Uma soldado raso não deveria influenciar as operações assim. Outro respondeu. Não esqueça que foi o comandante Rohr quem a escolheu. Seguimos a ele, não a fofocas. Emma não respondeu. Apenas voltou ao trabalho. Não era sua função convencer os outros de seu valor. Sua função era desempenhar com disciplina inabalável. No fim daquela semana, Rohr se aproximou de sua mesa. Sua presença trazia o peso habitual, e ela instintivamente se endireitou. Soldado Harris, disse ele baixinho. Sim, senhor. Notei como outros soldados estão olhando para você agora, disse. Alguns com respeito, alguns com ceticismo e alguns com ressentimento. Sim, senhor, respondeu Emma. Bom, disse ele após uma pausa. Se você pode sobreviver a isso, pode sobreviver a qualquer coisa. Liderança não é sobre patente ou medalhas, é sobre influência, e influência se conquista com ações, não com palavras. Emma assentiu, absorvendo a lição. Percebeu que ser escolhida para reconhecimento no portão não era simplesmente uma recompensa, era uma responsabilidade. Uma soldado em posição firme podia moldar o comportamento dos colegas e a cultura de uma unidade sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, ela retornou ao portão para uma inspeção de rotina como parte de um rodízio de escalas. Alguns dos soldados mais antigos ficaram surpresos ao vê-la ali, aparentemente fora do mundo do prédio 12. De volta ao portão, um deles resmungou baixo. Emma simplesmente ergueu o queixo,
conferiu identificações com cuidado e tratou cada carro como se carregasse a carga mais valiosa do mundo. Soldados mais jovens observaram e, em silêncio, começaram a imitar sua postura e sua abordagem metódica. Ao anoitecer, ela percebeu que o portão se tornara mais que um posto. Tornara-se uma sala de aula. Cada continência que devolvia, cada verificação precisa de identidade, cada momento de disciplina era uma lição, não apenas para ela, mas para qualquer um disposto a observar. No fim da semana, Emma sentiu um orgulho silencioso. Ainda era uma soldado raso. Ainda respondia ao comandante. Mas já não era apenas alguém que Rohr havia saudado. Era alguém que outros soldados podiam ver como exemplo. Um recruta aproximou-se dela timidamente no fim de um turno. "Soldado Harris", disse, hesitante. "Obrigado. Eu estava relaxando e, vendo como você faz, acho que entendi agora. Disciplina importa." Emma sorriu de leve. "Então comece agora. Não por mim, não por ele, mas por você mesmo. É isso que conta." O jovem recruta assentiu, saindo com uma nova determinação. Emma o observou partir, o sol se pondo no horizonte. Finalmente compreendia que liderança não era sobre patente, medalhas ou reconhecimento. Era sobre influência, o molde silencioso e consistente dos que a cercavam. E ela havia começado a moldar a própria base, silenciosa e firmemente. Naquela noite, deitada em seu beliche, refletiu sobre a jornada. A continência do comandante fora uma faísca, mas a verdadeira lição estava na responsabilidade. Percebeu que havia conquistado a atenção não por sorte, mas por disciplina, precisão e a recusa em vacilar, e agora outros a seguiam. Gostassem ou não, o peso era grande, mas lhe parecia correto. Emma Harris havia se tornado mais do que uma soldado raso. Tornara-se um exemplo. O ar da manhã estava fresco, uma brisa rara cortando a umidade habitual da Virgínia. Emma Harris ajustou o cap de patrulha, sentindo o peso das botas sobre o asfalto, o zumbido da base despertando atrás dela. Tinha retornado ao portão, temporariamente rotacionada de volta do prédio 12. Mas aquele dia parecia diferente. Naquele dia, cada detalhe, cada movimento, cada momento carregava um significado além da rotina. Sua designação havia crescido muito além de verificar identidades. Por semanas, fora encarregada de arquivos sensíveis, memorandos críticos e pequenas tarefas mortais que mantinham as operações dos SEALs de elite funcionando sem falhas. Cada dia tinha sido uma lição de disciplina, vigilância e liderança silenciosa. Agora, esse treinamento seria colocado à prova definitiva. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Estava no meio de um turno quando um SUV preto se aproximou lentamente. O coração de Emma deu um salto. Reconheceu o veículo imediatamente. Comandante Rohr. O mesmo carro, a mesma aura de autoridade silenciosa que havia encontrado semanas antes. O motorista entregou uma identificação sem dizer palavra. Emma a escaneou, confirmou a credencial e a devolveu com o habitual. "Está liberado, senhor." Mas Rohr não seguiu adiante. Ele desceu, sua presença preenchendo o portão com uma pressão invisível. Emma endireitou-se imediatamente, prestando continência enquanto ele se aproximava. Rohr devolveu a continência, deliberada e precisa, do mesmo modo que fizera naquele primeiro dia. Mas agora, havia algo diferente em sua expressão. Uma aprovação sutil, um reconhecimento silencioso da jornada que ela havia percorrido. Ele falou suavemente. "Soldado Harris, siga-me." O pulso dela acelerou. Ela obedeceu, caminhando ao lado dele até um prédio administrativo próximo. Os corredores estavam vazios, o silêncio amplificando cada passo. Chegaram a uma sala que ela nunca havia entrado antes, uma sala de conferências repleta de oficiais e membros seniores da equipe. Todos os olhos a encontraram de imediato. Emma congelou por um instante. Os murmúrios, os céticos, os que duvidavam,
cada olhar recaía sobre ela. Roar avançou, pousando brevemente uma mão em seu ombro. Esta é a soldado de primeira classe Emma Harris, anunciou. Ela esteve na minha equipe por mais de um mês. Durante esse tempo, demonstrou disciplina excepcional, precisão e compostura inabalável sob escrutínio e pressão. Estou aqui para reconhecer formalmente seu desempenho. A sala caiu em silêncio. O peito de Emma se apertou. Ela nunca havia buscado reconhecimento. Nunca quisera a atenção, apenas a responsabilidade. E ainda assim, ali estava, inegável e real. Oferecido não como recompensa, mas como reconhecimento da posição que ela havia conquistado. O sargento-chefe Daniels deu um passo à frente, assentindo para ela. Soldado Harris, você estabeleceu o padrão para os soldados desta base. Sua diligência e disciplina não passaram despercebidas. Hoje, reconhecemos formalmente você com a condecoração do comandante por serviço excepcional. Os olhos de Emma se arregalaram. As palavras ecoaram em sua mente. Condecoração, serviço excepcional, reconhecimento. Mas ela se sentiu mais centrada do que eufórica. Aquilo não era uma medalha para exibição. Era a confirmação de tudo o que já sabia. Disciplina importava. Precisão importava. Liderança silenciosa importava. Roar inclinou-se ligeiramente em sua direção. Lembre-se, Harris, isso não é sobre orgulho, é sobre responsabilidade. Agora você tem influência. Use-a com sabedoria. Dê o exemplo. Proteja aqueles ao seu redor, mesmo quando ninguém estiver olhando. Emma assentiu, absorvendo o peso de suas palavras. Os aplausos que se seguiram foram discretos, mas genuínos. Companheiros soldados ofereceram acenos de cabeça. Oficiais esboçaram breves sorrisos. E até mesmo aqueles que haviam duvidado dela pareciam reconhecer a verdade de suas habilidades. Emma percebeu naquele momento que respeito não se exigia. Era conquistado de forma silenciosa e consistente, até que nem mesmo os céticos pudessem ignorá-lo. Ela aceitou a condecoração com uma leve inclinação, sua continência firme. Não se sentia superior, sentia-se responsável. Os olhos de Roar encontraram os dela novamente. Naquele olhar, não havia fingimento, nem expectativa além do que ela já havia provado ser capaz. Apenas reconhecimento e confiança. Após a cerimônia, ela voltou ao prédio 12. Tarefas a aguardavam, tão exigentes quanto antes, mas algo havia mudado. Cada memorando, cada arquivo, cada detalhe de agenda agora carregava peso. Não apenas porque erros poderiam custar vidas, mas porque ela havia conquistado um lugar onde suas decisões realmente importavam. Um recruta mais jovem aproximou-se de sua mesa com cautela. Soldado Harris, disse, olhos arregalados. Eu quero fazer o que você faz. Como consegue se manter assim? Calma, focada, respeitada. Emma sorriu de leve, a lembrança das palavras de Roar ecoando em sua mente. Disciplina não é espetáculo. É algo silencioso, constante. Você faz o trabalho corretamente, mesmo quando ninguém vê. Você a leva para cada tarefa, por menor que seja. É assim que se conquista respeito. O recruta assentiu, absorvendo o conselho. Emma percebeu que sua influência se estendia muito além do prédio 12, muito além do portão. Estava moldando comportamentos, incutindo disciplina e estabelecendo um padrão que reverberaria por toda a base. Naquela noite, Emma voltou ao portão. O sol estava se pondo, banhando o asfalto em luz âmbar. Ela ajustou o cap de patrulha, conferiu identificações com cuidado meticuloso e moveu-se com a mesma precisão que havia demonstrado desde o primeiro dia. Sentia-se firme, conectada ao lugar onde sua jornada começara, ao cenário do primeiro reconhecimento de seu potencial. O SUV de Roar se aproximou novamente, mas desta vez ela não se assustou. Cumprimentou-o com uma continência firme e confiante. Ele devolveu o gesto com a mesma precisão deliberada e então acenou com a cabeça. Um gesto simples,
mas agora carregado de significado. Não mais um teste, não mais um mistério. Agora, um reconhecimento. Ao voltar para o alojamento, Emma refletiu sobre a jornada. Começara como uma soldado designada ao portão, subestimada e ignorada, mas sua disciplina, vigilância e comprometimento silencioso lhe renderam o respeito do comandante Seal, mais formidável da base. Havia enfrentado escrutínio, murmúrios e ceticismo, e emergido mais forte, mais confiante e plenamente consciente da responsabilidade que o reconhecimento trazia. A continência no portão tinha sido uma faísca. Os testes no prédio 12 tinham sido o fogo. E agora, a condecoração, a influência que exercia e a confiança que conquistara eram o solo firme sobre o qual ela se erguia. Ela sabia que a jornada não havia terminado. Disciplina e responsabilidade eram compromissos para toda a vida. Erros ainda podiam acontecer, e cada decisão tinha consequências, mas ela havia provado ser capaz de sustentar o peso da expectativa. Já não era apenas Emma Harris, uma soldado no portão. Era uma guerreira, um modelo, uma força moldando silenciosamente o seu mundo. E nessa força silenciosa, encontrou algo mais profundo do que reconhecimento ou medalhas. Encontrou propósito. A noite caiu, estrelas surgindo sobre a base. Emma ergueu o olhar, as botas empoeiradas de um dia de serviço, o uniforme limpo, a postura ereta. Ao longe, conseguia ouvir o murmúrio suave de soldados mais jovens, passos ecoando, o ritmo de uma base viva. Ela sorriu de leve. Disciplina, respeito, influência. Carregava tudo isso, não por si mesma, mas por aqueles que viriam depois. E pela primeira vez, compreendeu plenamente o que Hor tinha visto desde o início. Potencial em alguém que ousou permanecer firme, mesmo quando ninguém estava olhando. O portão, outrora símbolo de monotonia, havia se tornado seu campo de provas, e ela havia triunfado.